Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje eu vou pregar no Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 9, verso 1 a 7. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Meus irmãos e irmãs, existem vários tipos de preocupações. Existem, por exemplo, algumas preocupações más, como aquelas da qual Jesus se referiu ao contar a parábola da semeadura no terceiro terreno, que fala acerca dos espinhos, que são as preocupações do mundo que podem sufocar a palavra de Deus no coração das pessoas. Entretanto, existem também boas preocupações, como a que se refere o apóstolo Paulo na segunda epístola sua que escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, verso 28, onde ele relata que pesa sobre ele a preocupação acerca do estado das igrejas. Portanto, existem más preocupações e também existem boas preocupações. Nesse texto, nós temos a oportunidade de ver ambas presentes. E, para entendermos melhor esse texto, nós devemos classificar essas preocupações. Quais são os critérios que vamos utilizar? Vamos utilizar dois critérios que vão se manifestar a partir do momento em que vamos entender melhor esse texto. Portanto, vamos começar olhando para o que está acontecendo no texto. Há algumas situações que o texto nos traz. A primeira, no versículo 1, é que Jesus, juntamente com a sua comitiva de discípulos, encontra um cego de nascença. Logo que ele encontra um cego de nascença, existem duas opiniões que acabam aparecendo entre os discípulos. A primeira opinião, o primeiro grupo a manifestar essa opinião, é da opinião de que o cego havia pecado. Ou seja, o cego, antes de nascer, teria pecado. Como isso poderia acontecer? Não há nenhum tipo de justificativa. Talvez algum deles se baseasse na história do livro de Gênesis, que envolve o nascimento de Jacó e Esaú, e ambos estavam lá brigando no ventre de sua mãe para ver quem nasceria primeiro. Talvez é uma hipótese, mas o caso é que existia essa opinião entre os discípulos. A segunda opinião, o segundo grupo manifestar essa opinião, era da opinião de que os pais do cego haviam pecado. Eles defendiam então a ideia de que é possível que os filhos acabem pagando pelos pecados dos pais. Com certeza, essa opinião, a Bíblia é contrária. Eles ignoram Ezequiel, capítulo 18, verso 4, onde o Senhor diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus pelas suas ações. De qualquer maneira, essas eram as duas opiniões que apareceram acerca deste incidente do encontro com o cego de nascença. Conversa de um lado, conversa de outro. Eles, então, perguntam a Jesus Cristo: quem é que pecou? Então o Senhor responde: nem este, ou seja, o cego não pecou antes de nascer, e nem no ventre, e nem os seus pais, ou seja, o cego também não carrega sobre si a culpa do pecado alheio. Então Jesus elucida o caso, responde a situação, dizendo
que é para que se manifestasse neste cego as obras de Deus. Agora fica a pergunta para nós: o que significa esta resposta de Jesus? O que significa as obras de Deus? Se você é um leitor atento do Evangelho de João, talvez você já tenha consigo a resposta, porque lá, mesmo no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 28, o evangelista João responde que a obra de Deus é que criais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus que Jesus Cristo referencia ou indica aqui aos seus discípulos é pregar o Evangelho. As obras de Deus é indicar para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o enviado. Portanto, aquele homem com o qual eles se encontraram, ele nasceu cego para aquele momento que Jesus encontra para efetuar aquele milagre. Não. Você não deve imaginar que todas as pessoas deficientes dessa terra e de todos os tempos, elas são deficientes de nascença para que se manifeste as obras de Deus nele. Não é isso que o texto diz. O texto diz que aquele cego, especificamente aquele com o qual os discípulos encontram, aquele só, ele foi colocado ali para que se manifestasse nele a obra de Deus, onde Jesus Cristo efetuaria o milagre nele, e os discípulos relatariam isso no Evangelho de João. Portanto, a obra de Deus que Jesus Cristo se refere é que creiam nele como enviado de Deus. Portanto, se nós compararmos aí as duas preocupações, nós vamos entender qual foi o critério utilizado aqui por Jesus Cristo para classificar a preocupação correta. Primeira preocupação era com o pecado alheio. Os discípulos estavam preocupados com o pecado de outra pessoa. Estavam preocupados com o pecado em relação a outra pessoa. Jesus Cristo não estava preocupado com o pecado. Jesus Cristo estava preocupado com a pregação do Evangelho, com a obra de Deus. Portanto, o primeiro critério para classificarmos se uma preocupação é boa ou má é que nós possamos fazer esta pergunta: em que nível esta minha preocupação está associada com a preocupação de Jesus Cristo, que é de pregar o Evangelho do Reino? A narrativa segue e logo nós vamos encontrar o segundo critério que podemos qualificar uma preocupação de boa ou má. Diz o texto sagrado que, após Jesus Cristo falar com os discípulos, ele faz lodo, aplica nos olhos do cego e o manda, o orienta para que ele tome algumas ações. Essas ações, uma delas, é que ele vá a um tanque de Siloé, que tem por nome o enviado, e se lave. E este evento, atrelado aos demais que estão relatados em todo o capítulo 9 do Evangelho de João, culminará com a conversão deste cego no versículo de número 38. Ou seja, a preocupação de Cristo era que a obra de Deus fosse feita, e para isso o que ele fez? Ele conduziu aquele cego para que se aproximasse mais dele e cresce no seu nome. Como ele fez isso? Indicando o que aquele cego deveria fazer. Aqui nós temos um segundo critério para qualificar as nossas preocupações. Até que ponto as preocupações que nós somos portadores, elas conduzem as pessoas para mais próximo de Jesus Cristo? Você deve ter as preocupações ou considerá-las como se elas fossem pequenos animais que ficam tentando, na nossa linha de visão, disputando a nossa atenção
para recolher de nós tanto energia quanto tempo para dar a eles. Só que à medida em que nós damos esses dois elementos, energia e tempo, esses animais, eles não desaparecem, apenas crescem. É assim que ocorre com as preocupações. Quanto mais nós gastamos energia e tempo com elas, mais elas irão crescer. Por isso é importante que você utilize esses dois critérios para não se tornar escravo de qualquer preocupação. Essa preocupação que tem habitado na sua mente, que tem sugado a sua energia e tempo, essa sua preocupação está associada mais com a pregação do Evangelho ou está concentrado no pecado e pior, no pecado dos outros? Essa sua preocupação, ela está associada a conduzir as pessoas para mais próximo de Jesus ou não? Porque a preocupação dos discípulos não conduziria aquele cego para mais próximo de Jesus. Façamos o seguinte exercício de imaginação. E se Jesus parasse e ficasse refletindo junto com os discípulos acerca de quem havia pecado? Que bem isso traria ao cego? Nenhum. Jesus tomou a decisão correta, que seria conduzi-lo para mais próximo de si mesmo. Por isso, meu irmão e minha irmã, as preocupações que possam vir bater à tua porta, tentar fazer habitação na sua mente e coração, precisam ser qualificadas. São boas ou más preocupações. Essa sua preocupação está associada ao Evangelho de Cristo, à mensagem real de salvação? Essa sua preocupação, ela conduz as pessoas para mais próximo de Jesus? Se ela não faz essas duas coisas, então você deve qualificá-la como uma má preocupação. Esse texto, no versículo 4, revela que Jesus Cristo nos quer como parceiros dessa sua boa preocupação de conduzir as pessoas para mais próximo da salvação de Deus. No versículo 4, Jesus Cristo estende a sua preocupação àqueles que estão à sua volta, proclamando: façamos a obra de Deus enquanto é dia, noite vem, enquanto não poderemos trabalhar. Nesse texto, o dia refere-se ao tempo, um recurso inestimável que não há como repor. Nós não podemos repor o tempo de ontem, aquilo que deixamos de fazer, jamais teremos oportunidade de fazer. O tempo é um recurso que nós não podemos gastar sem pensar. Jesus Cristo sabe disso e quer que nós também saibamos. Portanto, escolha bem aonde você está investindo o seu tempo, o espaço de luz que você ainda tem para viver. E se você for escolher, use esses dois critérios. Preocupe-se com a mensagem da salvação. Preocupe-se em levar as pessoas para mais próximo de Jesus. Que Deus muito nos abençoe. Amém.